A gente gosta de, sempre que abordar um assunto, ir um pouco mais fundo. Então, ministramos geralmente em séries. Às vezes nós paramos e ministramos outras palavras. Mas essa mensagem, esta série que há algum tempo já estávamos orando, e aqui na nossa equipe pensando no momento, pensamos que é um momento importante a gente compartilhar. Nós vamos falar sobre criptonita. Sabe o que é criptonita, né? Quem não sabe o que é criptonita? Alguém não sabe o que é? Tem alguém que não sabe? Olha, alguns não sabem. Criptonita é aquilo que deixa o Superman fraco, não é verdade? Criptonita é um livro do John Bevere. Não sei se acho que nós temos aqui, não sei se temos ainda aí. É um livro do John Bevere, você pode comprar ele online, você pode comprar ele aqui na nossa livraria. E basicamente o tema é destruindo o que tira a sua força. Então são 4 partes no livro. Nós teremos aqui 4 ou 5 mensagens sobre isto. Mas se você quer saber em detalhes, você pode ter o livro como uma referência. É uma mensagem baseada na palavra de Deus, não no gibi, tá, gente? Não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre o primeiro princípio, é que nós somos o corpo de Cristo. O que tem a ver isso com a criptonita? Vamos aprender. Pai amado, fala com cada um de nós aqui. Nós somos teus filhos. O Senhor só tem filhos, o Senhor não tem pessoas distantes. Tu és um Deus de perto, de relacionamento, se importa. O Senhor escreve histórias diferentes, o Senhor é aquele que sempre responde. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que responde às orações, por isso todos virão a Ti. Fala com cada um, como tem falado conosco também aqui, com cada um de nós, Pai, no nome de Jesus, amém. Muito bom, você sabe que o Superman, o Homem de Aço, tem vários filmes aí, né? Quem que assistiu o primeiro Superman lá no cinema? Alguém, além de mim, os primeiros lá. Lembra da que saiu o Superman? Era com aquele ator que... Qual é o nome dele? Christopher Reeve, né? Galanzão e tal. Agora o Superman ficou mais moderno, né? Tiraram aquela cueca vermelha que ele usa em cima do colã, agora ficou mais, graças a Deus, ficou mais moderno. É o Jim Caviezel, que é o último Superman, tudo. Então, todo mundo sabe que o Superman, ele foi criado em 1938, e depois foi um sucesso, mas ficou meio chato, porque o Superman não tinha fraqueza, né? Aí os autores introduziram uma fraqueza no gibi do Superman, aquela coisa toda, que é a criptonita. A criptonita, você sabe que quando o Superman fica fraco, a única coisa que deixa ele fraco é este objeto, esse cristal radioativo verde, né? Somente a criptonita, uma substância radioativa lá do planeta dele que explodiu, na verdade, os caras ficaram tão gananciosos no planeta dele, ficaram tão assim que explodiu o planeta. Que Deus tenha misericórdia do nosso, amém, irmãos? Bom, na ficção. E aí, o que acontece? Toda vez que um pedaço desse fragmento chega perto do Superman, ele fica fraco. E ele fica mais fraco que um ser humano normal. Ele fica mais fraco que você. Até eu com essa barriga aqui conseguia dar, entendeu? Uma surra no Superman se eu tivesse de criptonita. Então, essa é a ideia. Agora, qual que é a analogia básica? Na ficção, o Superman vem de um outro mundo. Mas nós cristãos também, nós não somos deste mundo. Olha que legal, olha que o texto de João 17, 14, as palavras de Jesus. Eu lhes dei, falando dos discípulos, a tua palavra, e o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Fala para o seu amigo aí. Rapaz, você não é deste mundo. Você não sabia, você não é deste mundo. Você é de outro reino. É do reino de Deus, não é deste mundo. Então, na verdade, o que acontece? Nós, os filhos de Deus, deveríamos ser os super nesse mundo, certo ou não? Jesus nos fez mais que vencedores, nos deu poderes tremendos. A criptonita, se você conhece filmes de Superman, não é? Ela tem uma vantagem sobre o super-homem, não é?
ela tem uma vantagem extra. Não é que só deixa ele fraco. Ela não pode ser facilmente detetada. Quer dizer, o Superman, ele não percebe. Quando ele percebe que tem criptonita, já era. Porque ela não dá aquele choque instantâneo. Ela está ali, a criptonita, e tal, está por aqui, tudo ele não vai sentindo e tal, vai chegando perto, aquilo vai tirando o super poder dele. Quando ele percebe, né? Ele só percebe que alguma coisa está errada quando é tarde. Ele começa a ficar esquisito, ele fica mais fraco que um homem comum. Da mesma maneira o diabo, este mundo, em relação a nós cristãos, são coisas sutis. A gente não percebe que está perdendo a nossa força, e de repente, quando vai ver, plá, cai. De repente, plá, cai. É mais fácil alguém de fora falar: "Ei, Superman, olha a criptonita." Mas o Superman, ele está sempre querendo ajudar as pessoas, está sempre querendo salvar e tudo. E o inimigo, os inimigos do Superman, né, querem explorar essas fraquezas dele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma cena de 4 minutinhos, 5 minutos, né, do Superman. Este filme é o Superman, o Retorno, de 2006, tá? Quando o Lex Luthor, que é o inimigo do Superman, ele pega e constrói uma fortaleza. E assim, o Lex Luthor não é besta. O Lex Luthor, o inimigo, ele sabe que não tem chance. Se ele for lutar lá por aí, ele não tem chance. Então o que ele faz? Ele dá um jeito de atrair o Superman, o super-homem, não consigo falar super-homem, Superman, para a fortaleza dele. Então, o que ele faz? Prende os amigos do Superman. Prende, quase eles morrem. Ele vai lá, liberta os amigos dele, né? Liberta a Lois, tal, os amigos. E o Superman volta para pegar o Lex Luthor. Só que a fortaleza onde está o Lex Luthor tem um pequeno detalhe. Vamos ver o filme então, por favor? O que fazer quando você está debaixo do poder da criptonita? Chocante essa cena, você lembra? Assistiu esse filme? Tudo bem, o filme não termina aí, mas se você queria uma ilustração do diabo que veio para roubar, matar e destruir, você teve uma. Ele não quer, ele quer acabar com você. No enredo do filme, o projeto dele envolveria matar, muitas pessoas iam morrer. Quando o Superman, presta atenção nisto, quando o Superman então fica incapacitado, ele vai morrer porque ele foi esfaqueado com uma lâmina de criptonita, uma faca de criptonita. Se ele morre, acontece que esse cara malvado, este inimigo, vai levar muitos à morte. Quando um cristão, alguém que é do reino de Deus, se deixa levar por aquilo que tira as suas forças, porque Deus, olha aqui para mim, chamou você e eu para vivermos uma vida sobrenatural, cheio do Espírito Santo, de ousadia. Mas você olha para esse mundo e fala: ei, mas parece que não tem muita diferença entre os cristãos e as outras pessoas que não são. Vamos ver como é que estão os casamentos, como é que é a taxa de divórcio entre os que não conhecem a Deus e os que conhecem a Deus. Até o Mário Simões teve aqui ontem, no nosso encontro de casais, falou, né? Um é 50%, o outro é 49%. E aí? O que rouba a sua força? O que tira de você, o que tira de mim a capacidade de viver como um cristão livre e vencedor? Essa é a criptonita. O que é que deixa os cristãos numa situação de desânimo? E você viu a humilhação
Você percebe, o Superman, ele cai numa armadilha, certo? O Superman pecou? Não. Ele fez alguma coisa de ruim para merecer aquilo? Hello? Fez não? Não. Mas ele não percebeu a estratégia. Ele chega, vai, pousa, só que aquela rocha está misturada com criptonita. Tem criptonita aqui, criptonita ali. Ele vai subindo e vai ficando fraco. Quando ele chega lá, ele está suando. E quando o Luthor vê, dá o soco. E os capangas, aí joga, humilha. Ele quer sair dali. Ele quer se afastar da criptonita. Mas agora ele não consegue. Sabe, quantos cristãos, eles vêm, quando eles percebem que estão enredados, tentam se afastar. Mas aí o inimigo pisa e fala, não, você não vai. E quer cravar alguma coisa para você não voltar mais. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O sal serve para não deixar apodrecer, a luz é para tirar as trevas. Se nós, os cristãos, os filhos de Deus, nesta terra, nessa geração, não somos sal, não somos luz, qual é a esperança que existe? Você está aqui por causa de um cristão, de uma pessoa, não foi porque um anjo apareceu, foi porque alguém alcançou você. Então, Jesus veio trazer uma igreja vencedora. Mas por que a gente evita essa pergunta? Se somos filhos de Deus, não devíamos ter uma vida extraordinária? Nós somos herdeiros com Deus. Ele pagou o preço, Ele perdoou todos os pecados. Ele nos fez mais que vencedores. Ele veio para nos dar uma vida plena. Mas aí, muitos cristãos podem dizer, não, mas isso é diferente. As coisas mudaram. O que mudou? Diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Então, qual é a maneira? O cristão deveria viver de maneira diferente nesse mundo. Veja, não é viver sem problemas. Isso não existe. Mas aí você vê um cara que é cristão, ele conduz os negócios de maneira ilícita, igual o outro que não é. Você vê um cara que é cristão, ele mente que nem um outro. Qual é a diferença? Então, quando a gente começa a olhar, lá em Atos dos Apóstolos nós vemos, olha como é que eles falavam dos cristãos. Estes homens, esses cristãos, têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Esses caras estão botando o mundo de cabeça para baixo. Gente, em 30 anos os caras se espalharam por tudo aquele mundo que existia. E eles não tinham Facebook, internet, WhatsApp, eles não tinham nada disso. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, eles se ajudavam. Recebiam uns na casa dos outros, você conhece o texto. O pessoal gostava deles. Nossa, esse pessoal é diferente. Eles são diferentes, eles são alegres, eles têm pressões, mas eles continuam vivendo. Puxa, como é bom estar perto deles. Então, a sombra de Pedro curava, não é? João 4,17, 1 João 4,17 diz, porque neste mundo nós somos como Jesus, como Ele. Vocês entendem, irmãos? O Senhor se fez como nós, para que nós pudéssemos ser como Ele. Ele, Filho de Deus, sem pecado, se fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado assume o nosso lugar e nos dá o que Ele tinha, identidade de filho, herança de filho. Ninguém pode tocar em você. A sua vida nova está oculta com Cristo em Deus. Ninguém, o maligno não pode te tocar. Mas você pode ir lá onde o maligno está. Você pode ir lá no campo dele. Então, neste mundo, na escola, na faculdade, na vida, na moda, no shopping, no trabalho, no entretenimento, esporte, música, negócio, podemos ser como Ele é. Veja, não é que nós seremos. Ele não está falando de uma coisa lá na eternidade. É neste mundo. Porque lá na eternidade não vai ter este mundo. Ele falou aqui neste mundo.
nós somos como Ele é. Jesus chamava a si mesmo de Filho do Homem. Para quem que Deus entregou a terra? Entregou ao homem. E o homem cai e entrega tudo ao inimigo. Tanto que o diabo fala para Jesus: se você me adorar, vou te dar tudo que me foi entregue. A única maneira de resgatar a posse da herança que era do homem, era se um homem viesse para vencer o inimigo. Então Jesus Cristo se faz homem, e Jesus vence o inimigo como homem, amém? Como homem. Lá na cruz ele vence como homem, sem pecado, porque ele não tinha. Ele vence como homem, ele morre como um homem. E quando ele derrama o sangue, Deus fala: está consumado. Quando ele derrama o sangue, Deus se levanta e fala: agora foi feita a redenção eterna. Jesus desce até as catacumbas do inferno, chega lá e o pessoal fala: mas eu pensei que ele tinha morrido. Ele toma as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás, e ele diz assim: eu agora tenho toda a autoridade, amém? E quando ele ressuscita, ele tem o poder da morte. A morte não tem mais domínio sobre ele. É assim, portanto, a morte não tem domínio sobre aqueles que nele creem. Amém, irmãos? Seu corpo vai morrer, mas você não vai morrer. Nós vamos viver eternamente. Já vivemos eternamente agora. Ele conquista essa vitória. Quando ele ressuscita, espiritualmente nós morremos com ele. A velha vida, ele nos dá uma nova vida, um novo espírito. Nós podemos ouvir a Deus, ter comunhão com Deus. E nós temos espiritualmente aqui toda a herança, só não temos o corpo. Mas quando ele voltar, teremos. E você vai ter a aparência de uns 30 e poucos anos, sempre bonito. E se você for meio feio, fica tranquilo que Deus vai você ficar mais bonito, amém? Eu vou ter cabelo de novo, que nem aquele que chegava aqui, né, amor? Vou ter 65 quilos de novo, não é verdade? Nossa, que coisa. Essa é a herança que nós temos. Por intermédio destas promessas, Ele nos deu essas grandiosas e preciosas promessas. 1 Pedro, 2 Pedro 4. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e não mais ficassem no meio da corrupção que é no mundo. Veja, quando Deus ressuscita a gente com Cristo, Ele nos faz participantes da sua natureza divina. Por quê? Porque o Espírito Santo vem habitar em nós. Fala a verdade, gente, nós somos os supermans espirituais. Ele vive em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele falou: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai habitar em vocês para sempre. Coisas que os homens comuns não podem fazer, os filhos de Deus podem fazer. Por quê? Porque os filhos se tornaram participantes da natureza divina. Agora, às vezes a gente olha para os cristãos e é um negócio, tristeza, um choramingo para lá e uma coisa para cá. Ai, meu Deus do céu. Na igreja de Corinto, você sabe, Paulo escreve uma carta dizendo: gente, está difícil o negócio aí. Paulo, quando escreve para Corinto, ele dá uma descascada na turma lá, porque o negócio estava feio lá. Eles conheciam a palavra, eles tinham dons espirituais, profetizavam, mas muitos deles viviam voluntariamente no pecado, de uma maneira que desagradava a Deus. E sabe o que o pessoal falava disso? Normal. Não. A gente não quer ser uma igreja que deixa as pessoas sem jeito. É por isso, ainda hoje é ceia. Olha o texto da ceia, que nós sempre lembramos aqui. Paulo fala para ele: examine o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Ele está falando da ceia, porque na ceia do Senhor era uma coisa, os caras, porque lá a ceia era uma refeição mesmo, comida, tudo, não é hoje que a gente faz aqui um pãozinho, tudo, não, era uma ceia completa. Mas os caras comiam, ficavam bêbados, alguns comiam tudo, outros chegavam, eles deixavam, assim, isso não é justiça, gente. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para a sua própria condenação. Está dizendo, ei, vocês estão comendo e bebendo, dizendo que isso é ceia, só que vocês estão fazendo para vocês mesmos. Vocês esqueceram que vocês são um corpo. Todas as pessoas são importantes. Por isso, entre vocês tem muitos fracos, tem muitos doentes, de doença mesmo, e muitos que já dormiram. Mas não é que dormiu, que estava com sono não, tá? Dormiu aquele soninho do para sempre. Sabe como é que é? É, aquele de realmente bateu as botas. Morreram. Tem gente fraca, tem gente doente, tem gente que já morreu, porque vocês deliberadamente estão achando que pode fazer o que querem com a vida e achando que são cristãos. Alguma semelhança com as coisas de hoje, irmãos? Amém? Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Deus está tentando dizer, ei, por favor, tenha misericórdia. Eu quero ter misericórdia de vocês. Somos membros de um corpo. O que a gente faz não afeta só a mim. Você pode estar sendo lá na sua casa, não, estou vendo aqui, estou fazendo um flertezinho, vendo pornografia, é só eu, não estou afetando ninguém. Quem disse que não está afetando ninguém? Fazendo um esqueminha aqui, um roubinho, tudo, tal, mas eu preciso abençoar a minha família. Mesmo que você vai abençoar a sua família? Não, todo mundo faz, sabe como é que é, as coisas são diferentes. É. Então as pessoas estavam vivendo de uma maneira que achavam, né, a criptonita do super-homem removia a sua força. Mas se ele ficasse muito tempo exposto a ela, ele podia chegar a morrer. Tem outro filme, né, do Superman, em que ele morre, certo ou não? O mais recente. Batman vs Superman. Ele morre, porque a criptonita acaba. Às vezes tem gente exposta tanto tempo ao pecado, essas concessões, não, tudo bem, não, tudo bem, não, tudo bem. Morre, fica seco, morre espiritualmente. Depois a vida não tem sentido. Não sei, não tenho vontade de nada, não estou fazendo nada, não estou fazendo nada. Você pode avançar, por favor? Parece que desconectou aqui. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo dado à luz ao pecado, tendo engravidado da luz ao pecado, o pecado consumado gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. Tudo começa assim, um desejo, uma coisa que você acha que parece boa, uma coisa que parece inocente, uma coisa que parece que não, bem. Aí seduz, depois aquele ingênuo pecado. Ora, presta atenção no que eu vou dizer. Paulo não está falando das pessoas que não sabem o que é a verdade. Estão entendendo, irmãos? Não está falando de gente que não conhece, ele está falando de gente que sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha pleno conhecimento da verdade, mesmo assim, fazia. Não é que estava caindo. Não é que assim, não teve uma fraqueza, não é isso. Ele está falando de pessoas que deliberadamente dizendo, não se deixe enganar. A criptonita é uma coisa do passado do Superman, certo ou não? Estava lá no planeta distante dele. Ele demorou anos para chegar aqui. Essa criptonita na nossa vida também remete ao nosso passado. Uma coisa que já devíamos ter abandonado. Não podemos nos deixar enganar. O pecado faz com o crente a mesma coisa que a criptonita faz com o Superman. Vai enfraquecendo, quando ele percebe, já era. Então tudo é problema de pecado. Gente, estamos num mundo caído. Nem todo problema tem origem no pecado. Quem até falou aqui, né? A Márcia e o Cássio. A gente não engravidava tudo. Não, deve ser pecado, porque Deus abençoa. Para, vamos deixar de ser tosco. Para. Os discípulos para Jesus, mestre, por que nasceu cego? Quem pecou? Ele falou, ninguém pecou. Nem toda enfermidade física é por causa de pecado, nem todo sofrimento é por causa de pecado.
Não vamos ficar neurótico e começar, olha, aquele irmão não está prosperando. Onde será que ele está pecando, hein? Para, mano, quem é você para julgar o outro? Corinto é diferente, o negócio era sabido, todo mundo sabia. Tinha um cara lá que dormia com a madrasta e tudo, o pessoal falava, não, até deixa, está tudo bem. Era uma coisa deliberada. Gente que sabia que devia andar na verdade, que se dizia cristão. Paulo está falando desse. Fraqueza e morte são também resultados de nos afastarmos de Deus. Verdade ou não, irmãos? Alguns dizem assim, eu estou na graça, Deus perdoa. Mas a graça não foi dada para libertar do pecado. Não é para ficar pecando, perdendo perdão, pecando e pedindo perdão. A graça não autoriza a pecar. Aliás, o texto, de Tito 2,11 diz que a graça é salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às paixões desse mundo. A graça nos ensina a viver de maneira santa, justa, piedosa, sensata, no presente. A graça é dada para você ser livre, não para você ficar toda hora se arrastando. Você consegue imaginar o Superman o tempo todo sendo chutado, não? Se arrastando, querendo fugir? Para. Muito cristão assim. E hoje, eu sei que tem cristãos vivendo assim. E não sabe o que fazer. Caíram numa cilada. Deus quer livrar você, amém? Mas você precisa saber qual é a sua criptonita, aquilo que te enfraquece. Agora, existem também aqueles que se intrometem, falsos irmãos, que não andam na luz, não discernem o corpo de Cristo. Faz umas 3 semanas que eu comecei a ficar muito preocupado com algumas questões. E eu comecei a orar, falei, Senhor, começa a trazer à luz todas as coisas nesta igreja. Porque aqui não, lobo em pele de ovelha não vai permanecer aqui. Executa teu juízo, e Deus executa o juízo. A Bíblia diz, cuidado, hein? Se você fizer um desses pequeninos que creem em tropeçar, é melhor você se suicidar do que você esperar que vai acontecer com você. No original está dizendo, é melhor você amarrar uma pedra de moinho, para dormir deve pesar uns 500 quilos, e jogar no mar, do que você enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Então você percebe, há 2 coisas aqui. É aqueles que caem por conhecimento, fraqueza, tudo. Outros são aqueles que enganam, seduzem. E a Bíblia diz que nos últimos tempos haveríamos desse. Mas esses, eu tenho 3 situações da minha vida que eu avisei, alertei. E um deles eu usei esses textos, falei, você não faça mais isto. Tá? Um foi quase destruído pelo diabo, mas Deus tem misericórdia. O outro morreu. Deus não permite. Eu mandei matar? Não queria mais que isso, gente. Que isso? Estou falando o seguinte. O Senhor falou, avisar. Avisar, porque não é por descuido, por fraqueza. É deliberadamente está seduzindo. Conheço outras histórias de outros pastores, Carlos Alberto, tudo. Porque você vai, você trata com amor, mas chega uma hora que você vê, a pessoa, não é lobo. Pastor vai permitir lobo, vem lobinho, vem, dorme com as ovelhas aqui, lobo, vem, está tudo bem, você é um lobo bonito. Cajado é para a ovelha, certo ou não? Vara ou porrete é para os lobos. Jesus foi muito claro. Irmãos, nossa, eu pensei que essa mensagem ia ser mais bonita. Deus nos vê como indivíduos, mas Ele também nos vê como um corpo. Estamos conectados uns aos outros. A mão está conectada no antebraço, está ligada no braço, parte de um corpo. Então, examine o homem a si mesmo. Membros de um corpo. Lembra da história de Acã? Josué está lá, vai entrar na terra prometida. Jericó, uma fortaleza, uma cidade inexpugnável. Eles oram, dão 7 voltas, um dia uma volta, outro dia uma volta, no 7º dia 7 voltas, toca a trombeta, cai o muro, não morre nenhum soldado, não morre ninguém.
Mas Deus falou: vocês não põem a mão em nada disto. Isso vai ser destruído. O que não for destruído, vai para o tesouro. Primícias é para mim. É para o Senhor, eu tenho projetos. Muito bem instruída. Mas um acanzinho foi lá, viu uma capa, uma barrinha de ouro, uns negocinhos, pegou. Escondeu na casa dele, na tenda dele. Mulher devia saber tudo, né? Estava debaixo das coisas. E Deus fala assim: os israelitas foram infiéis. Peraí, gente, foi um homem que pegou. O que Deus fala? Os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zi, filho de Zerá, da tribo de Judá, apostou de algumas delas. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Oxa, meu Deus do céu. Um só que fez, por quê? Que eles eram o povo de Deus, um só. Eles não podiam ter feito isso. Aí eles vão atacar uma cidadezinha. Uma cidade chamava Ai. Aí, mano, não precisa mandar todo mundo não. Tem 600 mil homens de guerra, manda uns 3 mil. Morreram 36. Foram perseguidos. 36 famílias. 36 viúvas, crianças sem pai. Eles perseguiram, feriram. E o povo desanimou. Ai, meu Deus. Deus nos abandonou. Ai, não sei o que está acontecendo. Criptonita. Cobiçou. Né? Quem vai se importar? Uma coisinha. É só para mim, não vou falar com ninguém. Não falei para ninguém. Todo o povo sofreu. Homens nas suas famílias. Tem homens que acham que pode fazer qualquer coisa, está tudo bem. Não, é só uma coisa minha. Mulheres, e os seus filhos? Isso quer dizer que podemos estar vivendo uma vida de santidade, mas se alguém do corpo de Cristo resolve deliberadamente ser infiel, todo o corpo sofre. Deixa eu falar, se eu tiver a mão encravada e não cuidar, daqui a pouco estou sentindo uma dorzinha. Ela infecciona, daqui a pouco estou com uma dorzinha maior. Aí começa a ficar com o pé vermelho, eu estou arrastando. Daqui a pouco, sabe o que pode acontecer? Perder a perna. Afeta, sim. Podemos ser fiéis individualmente, mas como o corpo ser fraco. Então, o Senhor quer que todo o seu corpo seja forte. Deixa eu dizer, irmãos, Ele não quer que aqui na nossa comunidade alguns sejam muito bons, tal, felizes, e os outros fracos se arrastando. Ele quer todos nós bem, amém, irmãos? Igreja de Atos. Afeta a família, afeta a célula, afeta a igreja, afeta a cidade. O Senhor disse para Josué então: Josué, você está aí? O Josué estava chorando. Josué foi buscar Deus, ele fez certo. Josué foi buscar Deus por causa da derrota e Deus respondeu. Falou: levanta, porque você está aí prostrado, Israel pecou. Aí eu pequei, porque onde foi? Porque Israel também é ele, né? Josué também é Israel. Violaram a aliança. Se apossaram de coisas, roubaram, esconderam. Por isso não conseguem resistir aos seus inimigos. Você percebe? Quando você faz concessão ao pecado, ao inferno, você não consegue resistir ao inimigo. Quando você começa a desobedecer a Deus, reter coisas, o inimigo ganha autorização legal dada por você para entrar na sua vida e começar a zoar sua casa. É nas finanças, nos relacionamentos. Mas por quê? A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Tá bom, você abriu a porta, falou: entra. Não estarei mais com vocês se vocês não removerem do meio de vocês o que vocês sabem que não devia estar aí. Então a advertência é muito séria. Então, há duas considerações, estou repetindo. Quando você não tem consciência e fala: puxa, não sabia. Ou quando você tem consciência, mas
Bom, quer dizer então que se tiver alguém pecando na igreja, eu estou condenado? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Amém, irmãos? O problema não são pessoas que pecam. A igreja de Corinto não estava doente porque alguém estava pecando. Não, não é isso. O pensamento não deve ser, se tiver alguém em pecado, não tem jeito. Então não vou mais na igreja? Certamente naquelas 500 pessoas tem alguém que tem pecado. Bom, a igreja não é a frequência nessa reunião. Amém, irmãos? A igreja são aquelas pessoas comprometidas com Cristo, conectadas umas às outras. Segundo, o problema é que Corinto sofria porque ninguém fazia nada a respeito. Ora, a Bíblia fala o seguinte: se você vê o meu seu irmão pecar, o que você tem que fazer? Eu vejo aqui o Ronaldo pecando. Eu falo: ô Ronaldo, beleza? Ronaldo é meu amigo. Se eu falar para ele que ele está pecando, ele vai ficar chateado comigo. Ele vai querer ir embora da igreja. Amanhã não vai querer mais na célula, não é? E nós temos que amar as pessoas. Nós temos que encorajar as pessoas. Nós temos que com as pessoas. O cara está indo para o inferno, ele está indo para o abismo. Se eu amo o Ronaldo, eu tenho que chegar e falar: Ronaldo, tudo bem? Você quer que eu te amo? Deixa eu falar para você uma coisa. Cara, amo você, mas neste caminho você não vai bem. Você não está vendo a criptonita aí, não? Está roubando as suas forças. Agora, se eu ficar muito preocupado com a minha opinião, o que ele vai achar de mim, se ele não vai falar com o Vladimir, poxa, o César foi lá e deu uma dor em mim, o Vladimir, cada um cuida da sua vida, que esse negócio dessa igreja metendo. Bom, sinto muito. A palavra de Deus diz que se ouvir o meu irmão, eu tenho que conversar com ele, porque senão é um falso amor. Amém, irmãos? Estamos aí, não? Corinto não, eles toleraram a imoralidade, pensaram: não faz mal, não tem nada a ver com a vida dele, não tem nada a ver com a vida dela. É verdade, as pessoas fazem escolhas. Se ele quiser continuar no pecado e tudo bem, mas se eu não falar com ele, o senhor vai falar comigo, falar: rapaz, você não falou com ele, por quê? Aí eu vou lá e falo com ele, sabe o que ele fala? Meu Deus, é verdade, me ajuda, eu não consigo. Ele se arrepende, chora, pede ajuda. O que acontece? Aleluia, salvamos a pessoa, amém? Saiu das trevas, o cara volta a ser o super novamente, cheio de ousadia. Eu fui lá, arranquei de perto dele aquilo. Isso é amor, isso é corpo de Cristo, amém, irmãos? Graças a Deus. Agora tem pessoas, você fala alguma coisa, isso é igreja, não sei o quê, a igreja não é perfeita, como diz o tio Beto, não é? A hora que você encontrar a igreja perfeita, a hora que você entrar nela, não fica perfeita. Irmãos, então, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? O corpo é a massa, o fermento é o pecado, ignorado. Você espalha rápido. O cara fez aquele, o cara fez aquele. Tipo da coisa: não, nossa igreja não é legalista, negócio de beber, porque que tem beber uma cervejinha, um vinho é legal. Aí os caras começam a beber 10 latas de cerveja, aí daqui a pouco estão embriagando, daqui a pouco estão viajando para a praia, bebendo não sei o que. Hello. É isso então? Desculpa, você vai chegar lá e falar: não, é que me contaram que o pastor bebe vinho, então eu também bebi. Falei: então, beber vinho é uma coisa, embriagar é outra. Não vai dar para dar desculpa, amém, irmãos? Está entendendo, não? Estou dando um exemplo besta. Isso é com tudo. Ei, você já tem alguém que confrontou você? Que bom. Agora você não permite ninguém te confrontar? Daqui a pouco você vai estar sendo chutado que nem esse Superman aí, chutado de criptonita e tudo. Irmãos, Paulo está dizendo que tem outra coisa terrível, religiosa, grotesca na igreja. Nossa, você
faz todas essas coisas erradas, você não pode participar da igreja. A igreja é feita para os que não são cristãos, amém, irmãos? Os que estão nas trevas, os que estão drogados, os bêbados. O Senhor falou, traz todos esses que eu quero libertar, amém, irmãos? Com isso não me refiro aos imorais deste mundo. Eu não estou falando deste mundo, nem com os avarentos, ladrões e idólatras. Se assim fosse, tinha que sair deste mundo. Ele falou, não é para você chegar aqui e falar, eu não posso ficar nesse mundo, eu sou muito puro. Não é isso. Olha o que a Bíblia diz. Estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão. Diga isso. Dizendo-se irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Nem come com ele. Não faz churrasquinho com ele. Não convida ele para ir na sua casa. Não vai na casa dele. Por quê? Vai na casa daquele que não é cristão, que é idólatra, que é beberrão. Vai lá. Convida ele para ir na sua casa. Você está entendendo? Convida esse que é ímpio, que não conhece a Jesus. Convida para ele na sua casa para ver como é que você vive. Mas não convide aquele que, dizendo-se irmão, que conhece a palavra, tem esse comportamento. Beleza? Amém? Está claro isso? Não. Senão é piada. Jesus estava sentado com quem? Com quem Jesus se sentava? Com os pecadores, cobradores de impostos, a prostituta. E os fariseus dizendo, Jesus, e eles, sepulcros caiados de branco. Eles eram aqueles com quem Jesus não sentava. Então, irmãos, Jesus está dizendo, a minha oração é que eles creiam em mim, para que eles sejam um, como nós somos, Pai. Está vendo esse irmão? Hoje a gente vai tomar ceia. Ao tomar aquela ceia, a gente vai dizer, nós somos um corpo. Nós temos uma aliança uns com os outros. Irmão, eu faço parte, você faz parte, nós estamos na mesma família. Aí você vai dizer que é da mesma família, e você é mentiroso, ladrão, está enganando seu irmão. Então, criptonita se refere a coisas como esta. Jesus falou, eu dei a glória que o Senhor me deste, para eles serem um, para sermos um, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Veja, Paulo mandou expulsar esse cara lá. Pô, mas o Paulo não foi muito duro? Paulo é o pregador da graça de Deus, amém, irmãos? Paulo chorou por aqueles coríntios, chorava, dores de parto, eu sinto por vocês. Eu quero ver Cristo formado em vocês. Paulo, que prega a graça de Deus, está dizendo, por favor, não aceitem estas coisas. Protejam as pessoas. Protejam os irmãos. Examine a si mesmo. Nós queremos ganhar as pessoas, a gente vai começar o jejum dos amigos. Nós vamos orar primeiro. Mas como é que a gente vai ganhar um amigo, sendo que a sua vida não é diferente da dele? Eu louvo a Deus que nessa comunidade, Deus tem alcançado muitas pessoas, porque tiveram as suas vidas transformadas. Quando algum de nós afirmar, ninguém tem nada a ver com a minha vida, o mundo não vai ver a glória de Deus. Ei, as pessoas precisam ver a nossa vida, amém? Elas precisam ver. Elas precisam de uma referência. Elas estão olhando e dizendo assim, será que é isso mesmo esse mundo? E aí quando você passa dificuldades, quando você passa provações, quando você passa enfermidades, quando você passa lutas e você permanece firme e fala, eu quero ser que nem ele, amém? Foi isso que eu vi, eu falei, eu quero ser que nem aqueles caras. Eu quero ser que nem aquele homem, eu quero ser que nem ele, eu quero ser, porque é isso que eu quero. Foi isso que eu vi. Foi isso que você deve ter visto também. Então, irmãos, esse é um chamado para encorajar você, não é para te condenar. Você pode viver na perspectiva de um filho de Deus, cheio da graça e da unção dele, amém? Precisamos entender a importância do corpo. Quem salvou ele? Os amigos.
que voltaram para buscar ele. Tiraram. A banda pode subir aqui. Tiraram o negócio. Agora, sabe o que eu achei legal? Ele falou, eu tenho que voltar. Mas ele voltou para enfrentar o inimigo? Não. O que ele faz primeiro? Ele sobe até a luz, certo ou não? Porque é o sol que dá o poder para ele. De onde vem o nosso poder, irmãos? Do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça. Ele é a brilhante estrela da manhã. Amém? Para vencer o inimigo, você primeiro tem que ter comunhão com o Pai. E ele vai lá, fica diante do sol, e ele desce, ele fura aquele piso e entra por baixo. E você vê que aquele protetor está saindo lá, só que agora é diferente, ele está fortalecido. Ele sabe que aquilo lá, embora ele esteja perto, ele vence aquilo, porque agora ele está cheio desta ousadia. Ele primeiro tem muitas figuras interessantes, é apenas um filme. E ele empurra aquilo para longe. Os nossos amigos podem ajudar, mas eu vou ter que tomar uma decisão. Eu preciso. Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus pagou um preço pela nossa liberdade. Ele pagou o preço pela nossa unidade. Ele pagou o preço pela nossa prosperidade. Nós vamos tomar a ceia. Nós não podemos viver longe de Jesus, o Senhor. E nós não podemos viver longe uns dos outros. Diferente do Superman, que é um herói, todos nós somos filhos de Deus, somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Eu estava orando por esta reunião e eu comecei a ficar triste, eu não sabia por quê. Eu falei, Senhor, por que eu estou ficando triste? Eu devia ficar feliz. O que o Espírito Santo me disse lembra quando você caiu? Lembro. Lembra como foi muito difícil? Lembro. Lembro quando você ficou se condenando, por que você fez aquilo, sendo você um cristão? Lembro. Mas eu não queria. Eu falei, eu sei. Mas você lembra da dor? Você lembra de sentir só? Eu falei, lembro, Senhor. E eu falei para o Senhor, eu não desejo isso para ninguém, Senhor. Você imagina o Superman ali tentando fazer a coisa e ele foi pego naquilo. Ele pensando, as pessoas que dependiam de mim. O Senhor falou, tem pessoas se sentindo assim. Mas eu quero restaurar. Eu quero restaurar como restaurei você. Então se você está se sentindo assim, como o Superman foi ali chutado, o Senhor está dizendo, você tem amigos, você não está só. Você precisa deixar os seus amigos ajudarem você. Você precisa trazer a luz e dizer, olha, isso tu está me incomodando. Você precisa de alguém para ajudar a tirar isto. Assim como eu precisei de ajuda. E aí o Senhor restaura você. E você tem toda a mesma autoridade que Ele sempre te deu, amém? A autoridade que Jesus deu a você, Ele não dá e tira, Ele dá e continua sendo sua, amém? O poder que o Superman tem continua sendo. Na hora que se afasta a criptonita, ele é o mesmo, invencível. Assim você é invencível em Cristo Jesus, da armadura de Deus. Tem o Espírito de Deus. Não vamos deixar de lembrar isso nunca, amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração. Enquanto nós cantamos, você vai orando e fala com Deus. Ele veio te dar liberdade, veio dar liberdade para nós. A liberdade foi o presente que Ele trouxe. Pago com preço de sangue. Pago com preço de sangue. Basta dizer, Senhor, eu não quero mais. Mostra o que está me enfraquecendo, que não deveria estar. Eu quero ser mais que vencedor. Eu quero essa vida. História Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim.
Liberdade foi o seu presente pra mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, e uma nova vida, e uma nova história Ele escreveu para mim.